Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre escalas termométricas. E vamos começar com um experimento. Nós vamos pegar uma vasilha. Nessa vasilha nós vamos colocar gelo. Nós vamos colocar gelo e vamos fornecer calor para esse gelo. Além disso, nós vamos monitorar o comportamento do gelo, nós vamos monitorar a temperatura com um termômetro de mercúrio. Pronto, o termômetro tem um pouquinho de mercúrio aqui nessa parte de baixo. À medida que nós fornecemos calor, a temperatura do gelo aumenta, o mercúrio dilata e começa a subir a coluna do termômetro. Quando o gelo começa a se transformar em água, a temperatura para de mudar e fica estacionada em 0 graus Celsius. Nós continuamos fornecendo calor, o gelo se transforma totalmente em água líquida. Essa água líquida agora começa a aquecer, ou seja, a temperatura aumenta, o mercúrio volta a se expandir e quando começa a ebulição, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso, o mercúrio para em 100 graus Celsius. Pronto, nós vamos tirar o termômetro da vasilha agora e vamos desenhar aqui do lado. Está aqui o nosso termômetro de mercúrio. E nós vamos marcar 2 pontos nesse termômetro. O primeiro ponto é esse aqui, de 0 graus Celsius. E o segundo é esse, de 100 graus Celsius. Esse mercúrio mede a temperatura na escala Celsius. Em determinado momento do nosso experimento, a temperatura foi de θ índice C graus Celsius. Essa escala está dividida sempre em partes iguais, por exemplo, em 100 partes iguais, e cada uma dessas partes equivale a 1 grau Celsius. A temperatura também pode ser medida em uma outra unidade, chamada Fahrenheit. Se Celsius nós representamos por uma bolinha seguida da letra C, na escala Fahrenheit nós vamos representar por uma bolinha seguida da letra F. Existe uma correspondência entre essas escalas. Vamos desenhar outro termômetro, porém esse termômetro mede a temperatura na escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, o gelo se transforma em água, ou seja, a fusão ocorre a 32 graus Fahrenheit. E a ebulição ocorre a 212 graus Fahrenheit. Existe uma temperatura correspondente a esse θc na escala Fahrenheit, que nós vamos chamar de θf. E agora, qual a relação entre θc e θf? A gente vai usar uma regra de 3 simples. Olha só. 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius está para 212 menos 32, assim como θc menos 0 graus Celsius está para θf menos 32 graus Fahrenheit. Resolvendo essa conta, nós temos 100 dividido por 212 menos 32, 180. θc menos 0, θc. θf menos 32, θf menos 32. A gente pode simplificar. Divide o numerador por 20, nós temos 5. Dividimos o denominador por 20, nós temos 9. Portanto, olha como que fica essa conta. θf menos 32 é igual a 9/5 vezes θc, ou seja, a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em graus Celsius mais 32. Então,
quando esse termômetro marcava 20 graus Celsius, quantos graus Fahrenheit nós tínhamos? É só substituir na fórmula que nós acabamos de descobrir. A temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 vezes a temperatura em graus Celsius, que é 20, mais 32. Temperatura em graus Fahrenheit é igual a... O 5 simplifica com esse 20, então aqui fica 4. 9 vezes 4, 36. Mais 32, 68 graus Fahrenheit. Existe ainda uma outra escala, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin. A escala Kelvin diz o seguinte, que a temperatura de fusão da água é de 273 Kelvin e a temperatura de ebulição da água é de 373 Kelvin, ou seja, a diferença entre as temperaturas também é de 100 graus, assim como na escala Celsius. Então aqui nós temos a escala Kelvin, que nós vamos representar por uma letra K. Portanto, para converter uma temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, ou seja, vamos pegar aqui um θK, que é essa mesma temperatura aqui equivalente, nós precisamos somar a temperatura em graus Celsius mais 273 Kelvin. A temperatura em Kelvin para o nosso exemplo é, portanto, 20 mais 273, ou seja, 293 Kelvin. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.